A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O universo em desencanto e imunização racional. Volume 432 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. As primeiras palavras do racional superior, no primeiro livro feito por ele, está: quem és tu que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, por grande obscuridade do espírito, ambicionando de tudo que é de material. Não vedes que vossos dias são contados e não mudas de pensar? Ora, és um criminoso sem perdão por viver desconhecido do porquê todos ascensão. Essa foi a primeira mensagem do racional superior, que é o verdadeiro Deus, por ser um raciocínio superior a todos os raciocínios, e uma energia superior a todas as energias. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, os pensadores entraram em liquidação. E daí a falência moral, física e financeira dos pensadores e a liquidação moral, física e financeira dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou o desespero e o infortúnio da humanidade. Porque começou tudo a piorar cada vez mais, até os feitos do pensamento e da imaginação perdendo valor, que é o dinheiro, que cada vez desvaloriza mais, e a falta de tudo, porque procuram nos mercados e não encontram víveres para se alimentar, e de forma que os pensadores ficaram num beco sem saída. Aí, aguentando a era do fogo, de salve-se quem puder e se puder, e essa grande roubalheira que está existindo em todos os lugares. Terminou a fase do pensamento há 51 anos passados, e os pensadores perderam o direito de viver. Assim se deu com a fase dos selvagens. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza deixou de destruir todos os selvagens. E assim agora é a fase dos pensadores. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza deixou de destruir todos os selvagens. E assim agora é a fase do pensamento. Terminou a fase dos pensadores. Os pensadores perderam o direito de viver e por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro destruindo os pensadores e os males causados pela natureza destruindo os pensadores, como o frio de matar, calor de matar, seca de matar e enchente de matar e uma infinidade de males naturais da natureza. Terremotos, vulcões, furacões, ciclones e uma infinidade de maltratos com a natureza. Porque terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito da natureza. E por isso estão aí nesses males todos destruindo os pensadores. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem de tudo isso porque passaram a se conhecer. Agora os que vivem desconhecidos de si mesmo,
que estamos ainda fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, e fanatizados por essa ciência e fanatizados por essas seitas, doutrinas e religiões. E todo fanático pensa que está certo, porque não sabe o porquê pensa, não sabe quem é o pensamento e pensa que está certo. E os fanáticos, por não saberem por que pensam, admitem tudo isso, por não saberem por que pensam. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, a maior infelicidade da humanidade é não saber o porquê pensa e o porquê vive, e assim vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo, e das causas que originaram todos esses feitos por se basear no pensamento. E por isso os feitos do pensamento não têm base, não têm lógica, não têm provas e comprovações. E por isso todos os feitos do pensamento, por ter terminado a fase do pensamento há 51 anos passados, todos os feitos do pensamento estão em liquidação, estão falindo. Seitas e doutrinas e religiões, porque a humanidade desequilibrou-se de uma tal maneira com a falência do pensamento. Hoje todos que passaram a se conhecer vivem porque não querem mais pensar e nem imaginar. Só raciocinam em voltar para o seu estado natural, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. E aí estão os conhecimentos do porquê todos assim são, de onde vierem, para onde vão e de onde são. De onde são? São habitantes do primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, se a humanidade continuasse a viver desconhecido de si mesmo, nós estaríamos perdidos. Se não fosse um universo em desencanto, nos desencantar dessa terrível e horrível máfia do chão. Máfia, sim, porque todos viviam desconhecidos de si mesmo. Os conhecem as verdadeiras causas de tudo que existe nesse mundo de matéria, conhecem o princípio e o fim dessa deformação racional. Conhecem a verdadeira causa dessa deformação e transformação natural da natureza, em que todos que estão ligados nessas duas energias do chão se transformarão nessas classes inferiores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, o pensamento de todos está falido, e a causa é esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco estão aí cometendo as maiores monstruosidades contra si mesmo, por não saber que a natureza vai cobrar em outras reencarnações todos esses maus feitos dos monstros que se transformarão em bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E já estão vivendo como bichos contra os outros e matando monstruosamente, matando uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, infeliz quem vive desconhecido de si mesmo, está no caminho da infelicidade, porque não sabe que a natureza vai cobrar com juros muito altos todas essas monstruosidades, para ver que a vida tem solução definida e definitiva, porque estão vivendo aí simbolicamente. A vida é um simbolismo puro, por isso é de transformações. É um embusteirismo grosseiro, porque é um mortal sem saber dizer o porquê que é mortal. Quem és tu que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? Sabei vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, por ambicionar de tudo quanto é de material, por obscuridade do espírito. Então não sabeis que os vossos dias estão contados e não mudas de pensar? Ora, és um criminoso sem perdão,
por ser um espírito de transmontanhas reencarnações. Esta foi a primeira mensagem do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é o racional superior. A fase do pensamento terminou, a natureza deixou de alimentar o pensamento do pensador. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio dos pensadores. Desequilíbrio moral, físico e financeiro, e essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o de respeito. O de respeito porque encontrou a era do fogo, em que estão passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder. E daí essa infinidade de violência que está se passando no mundo inteiro, essa infinidade de assalto que está se passando no mundo inteiro, essa infinidade de terrorismo que está se passando no mundo inteiro, e esses assaltos à mão armada que está se passando no mundo inteiro. Hoje quem passou a se conhecer, conhece as causas dessas infinidade de males, que é a fase do pensamento que terminou, e por isso causou toda essa destruição que aí está destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de desastres que estão se passando no mundo inteiro, porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Essas infinidade de doenças novas que estão matando uma infinidade de pessoas, e essa infinidade de males naturais da natureza, que também vem matando uma infinidade de pensadores. Vulcão, terremotos, porque terminou a fase do pensamento. Tufão, furacão, tudo isso porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso a natureza está destruindo os pensadores. Como então terminou a fase de salve-se, como também terminou a fase de selvagem, a natureza tratou de destruir os selvagens. E agora está se dando com os pensadores, a natureza está destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados. E por isso está aí essa era do fogo, a era do átomo. Estão passando essa fase de salve-se quem puder e se puder. Os que estão com conhecimento de cultura racional têm com quem contar e onde se agarrar, porque estão amparados pelo verdadeiro Deus. Estão amparados pela natureza, guardados pela natureza, guiados pela natureza e orientados pela natureza. E por isso tem com quem contar e onde se agarrar. Mas quem vive pensando, imaginando, não sabe que a natureza mudou de fase, porque não sabe quem é o pensamento e a imaginação. E por isso não sabe o porquê pensa, não sabe o porquê imagina. Não sabe que a fase do pensamento terminou há 51 anos passados. Vive porque tem vida, mas não sabe o porquê vive. Vive por ver os demais viverem. Agora os que já passaram a se conhecer, eles sabem o que devam de fazer, que é desmaterializar a energia que está materializada no istmo, no mesencéfalo, por meio da cultura racional, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Todos esses que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer e fazendo uma grande propaganda para quem está pensando, imaginando e não sabe o porquê pensa e imagina. E essa propaganda é feita por jornais e revistas, por rádio e televisão. Porque não querem que os pensadores que estão ligados nessas duas energias do chão, essas duas energias em transformações, não querem que os pensadores se transformem na categoria de bicho irracional. Porque já estão vivendo como bichos e por isso uns contra os outros e matando uns aos outros.
usando dessas monstruosidades por não saberem que vão pagar por tudo isso nas reencarnações futuras. E a natureza cobra com juros muito altos, e a pessoa vai correr toda essa hierarquia aí de bichos, porque viveu como bichos, viveu monstruosamente. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando do essencial, que é desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, que por estar no seu fim, cada vez piora mais. E por isso está faltando víveres, o combustível necessário, que é a alimentação para a vida de todos. Para ver que a natureza mudou de fase e piorou tudo. A causa é porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E por ter mudado o seu comportamento, houve essa seca no Rio Grande do Sul, a ponto de ninguém ter água para beber, e essa seca em Santa Catarina, a ponto de ninguém ter água para beber, e terremotos no Rio Grande do Norte, coisa que nunca existiu no Brasil. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Até pequenos tufões estão existindo no Brasil, porque a natureza mudou o seu comportamento. E essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitas aves morreram por não ter água para beber. E geadas no país mais quente do mundo, que é a África, e frio de matar na América do Norte. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, não há efeito sem causa. E não sentiram essa mudança de fase, porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Por isso não sentiram a mudança da fase da civilização para a fase racional, da fase do pensamento, das duas energias do chão que comandavam a natureza, com a energia que está comandando a natureza, a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer já estão imunizados da energia elétrica e magnética, porque já estão raciocinando para que voltem todos ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia entre todos, todos concordando com todos. E desta fase da concórdia voltarão todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque no verdadeiro estado natural todos vivem com a concórdia, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje quem passou a se conhecer sabe que para prolongar os anos de vida é preciso usar os chás da flora medicinal e usar a flora marinha, cozinhando uma cabeça de peixe grande com bastante água e tomando aquela água. Então receberá o tratamento da flora marinha e o tratamento da flora medicinal. Então aí terá o prolongamento dos anos de vida, para ver o progresso da concórdia como é, e para ver todos transitando no espaço. Porque a energia elétrica e magnética fez toneladas de ferro transitarem pelo espaço.
E a energia racional, que é a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e todos ligados a essa energia passarão a transitarem pelo espaço. E por isso está aí o tratamento, como deva ser feito, para o prolongamento dos anos de vida, e todos alcançarem esse estado do progresso da concórdia e do progresso de transitarem pelo espaço. Eles já estão recebendo em sonhos que estão voando. São os avisos do futuro da humanidade, recebendo em sonhos que estão transitando pelo espaço. Para ver como a natureza anuncia para todos os acontecimentos futuros da humanidade. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 433 do Histórico.